Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos e nossas internautas, a todos que estão acompanhando esta segunda edição do programa Diálogos de Cidadania. O programa Diálogos de Cidadania é um programa do Núcleo de Informações, Políticas Públicas e Inclusão Social, NIPS, da Fundação Oswaldo Cruz e do Centro Universitário Arthur Sá Herpe Neto, Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase FMP. Eu sou Tuca Munhoz, sou um homem de pele clara, olhos claros, estou vestindo uma camisa rosa, tenho o cabelo curto bem baixinho, tenho uma barbicha, um cavanhaque que está tingido de azul. Atrás de mim tem um apoio de cabeça da minha cadeira de rodas, uma estante com livros, uma era pendurada e um quadro representando livros em alto relevo. E convidamos vocês a fazerem parte desta e das próximas conversas. Este é um espaço onde iremos compartilhar conhecimentos e vivências. Vamos falar sobre os mais diversos assuntos e temáticas relacionadas à cidadania e direitos humanos. Obrigado, Gabriel, o nosso intérprete de Libras. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Fizesse a sua autodescrição. Olá, boa tarde a todos. Eu sou um homem branco, estou aparecendo no enquadramento do vídeo do peito para cima, tenho um cabelo baixinho, sem barba, estou usando uma camisa polo preta e sou o tradutor que estará participando do evento. Obrigado, Gabriel. E agora eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados e da nossa convidada. Cláudia Regina Ribeiro é doutora em saúde coletiva, professora no mestrado profissional em saúde da família da Universidade Federal Fluminense, vice-líder do Laboratório de Estudos de Gênero, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Unirio, graduada em História e jornalista. Desde o mestrado vem desenvolvendo estudos na área de saúde e gênero, mais precisamente masculinidades, saúde masculina, saúde da população trans e paternidade, além de mídia e gênero. João Batista, também conhecido como Dentinho, JB Dentinho, sociólogo, professor, membro fundador do Fórum de Gênero e Masculinidades do Grande ABC. Para quem não sabe o que é Grande ABC, são cidades da região metropolitana de São Paulo, A de Santo André, B de São Bernardo e C de São Caetano, cidade onde eu nasci, aliás. O Dentinho, vamos chamá-lo assim, que é assim que ele prefere, é membro do Fórum Estadual de Gênero e Masculinidades de São Paulo, facilitador do programa socioeducativo e reflexivo para homens autores de violência domésticas apenados pela Lei Maria da Penha. E temos aqui também querido Rafael Ferraz, editor fundador do portal Jornalista Inclusivo, Acessibilidade e Inclusão, através da informação. Formado em comunicação social, com ênfase em jornalismo, atualmente, além do site, desenvolve soluções online e conteúdo em acessibilidade e inclusão. Mais uma vez, agradeço a Cláudia, ao Dentinho e ao Rafael por terem aceito o nosso convite. Estou muito honrado, muito feliz em tê-los aqui com vocês. E vamos começar o nosso bate-papo. E eu quero, primeiramente, chamar para entrar aqui na nossa roda o Rafael. Mas antes, eu peço licença, Rafael. Para quem não sabe, o Rafael eu já entrevistei uma vez. Já estivemos juntos uma vez num bate-papo também semelhante a este. E deste bate-papo foi lançado um livro, né? Um livro que se chama 30 Vozes, porque foram entrevistadas 30 pessoas em comemoração aos 30 anos da Lei de Cotas, que é a lei que garante o acesso das pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho. Veja só como são as coisas, nós temos que ter uma lei que garanta isso, e essa lei, felizmente, pune severamente as empresas que não a obedecerem. E quando esse livro foi lançado, eu escrevi um pequeno texto das minhas impressões sobre cada um dos entrevistados. Eu vou tomar a liberdade agora, Rafael, de ler o que eu escrevi para você. E olha só o que eu escrevi aqui
sobre a minha impressão da entrevista e a minha impressão naquele tempo da pequena convivência que eu estive com o Rafael. Se chama Lugar no Mundo. É tão bom quando a gente encontra parcerias, afinidades. Me passa a impressão que fincamos mais fortemente raízes em nosso lugar, ou nossos lugares no mundo. Nos sentimos próximos, irmanados, membros dessa admirável tribo humana. Foi essa a sensação, quase palpável, que tive ao conversar com Rafael Ferraz. Meu lugar no mundo é ao lado de homens como ele, de homens que reconhecem no patriarcado a opressão das mulheres e dos próprios homens. Rafael, eu quase gaguejei ao ler essa frase sobre você, e foi bem isso que eu emocionadamente senti ao entrevistá-lo pela primeira vez. E eu gostaria de retomar aquela nossa conversa sobre a questão do patriarcado, das masculinidades e tal. E quando eu conversei com a nossa equipe aqui falando sobre esse tema, numa discussão de pauta de quais seriam os nossos próximos temas, eu coloquei essa questão da masculinidade e deficiência. E eu quero crer, até como você citou, Cláudia, que esta iniciativa nossa é pioneira no Brasil, né, de fazer essa discussão. Você citou que procurou e não encontrou muita coisa nessa linha, e eu quero crer que nós somos os pioneiros a discutir esse tema. Oxalá não, né? Oxalá alguém reclame e fala, não, nós já estamos discutindo isso e tal. Mas, por enquanto, pelo que eu saiba, somos os pioneiros. E eu fiz essa discussão com a equipe, né, na discussão de pauta, usando uma expressão que nós, homens com deficiência, somos quase que, a partir do entendimento da masculinidade padrão, seríamos quase como meio homens, porque nós não correspondemos a esse padrão de masculinidade, do padrão que representa a força, aquele homem que protege, aquele homem forte, enfim, provedor. E nós, Rafael, ao contrário, em grande medida, somos frágeis, muito frágeis, né? E nós também necessitamos de cuidados, né? Como é que você vê, Rafael, essa questão dessa discussão de masculinidade nesse âmbito de nós homens com deficiência? Maravilha, Tuca. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar, me autodescrever. Eu sou um homem branco, cabelo castanhos, uso um óculos de grau, uma camisa florida, atrás de mim uma estante com livros, uma porta de madeira. Pois bem, masculinidade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que somos seres humanos, né? Independente de termos nascido com alguma deficiência ou adquirir alguma deficiência, a verdade é que não vejo diferença, como nunca tinha visto antes. Eu fiquei tetraplégico em 2011, aos 27 anos, e, né, é sempre aquele susto. Quando você começa a digerir e perceber os olhares, aí que a coisa muda. Você se reconhece como uma pessoa que erra, mas tem a possibilidade de aprender. E o que eu mais aprendi nisso tudo, fora a questão de acessibilidade, de inclusão, de direito ao trabalho, é amor, generosidade. Você não precisa ser aquele homem forte, bonito, você não precisa ser aquela mulher do corpo escultural, de cabelos longos e louros. Você precisa ser você e mostrar para as pessoas que elas têm sim que te aceitarem como você é, e para você também poder aceitá-las e perceber que, gente, qual diferença tem de um homem tetraplégico em cadeira de rodas
de um homem que não usa uma cadeira de rodas. Então, eu acho que a gente tem que olhar o mundo com generosidade, com amor e com empatia. E, a partir disso, a gente pode discutir como pessoas iguais, como somos, com direitos, com diferenças. Eu acho que a discussão começa a partir daí. Mas, ô, Rafael, você citou aí na sua fala a questão de alguns padrões, o padrão de beleza, você citou a mulher do corpo escultural, etc. e tal. Esses padrões que são dominantes, eles não são opressivos também? Porque na medida em que eles têm essa força por serem dominantes, eles não têm esse papel de opressão no sentido de quem não se encaixa nesse padrão? Sim, totalmente excludente, né? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa visão, né, do que é maioria, do que é minoria. Por exemplo, antes de ficar tetraplégico, eu tocava em bandas, né, na noite. Então, eu tinha uma rotina bem diferente da que eu tenho hoje. E é claro que, de início, eu me perguntei, gente, mas vão gostar de mim? Né? Eu me preocupei de verdade, porque eu falava, poxa, agora eu não tenho mais o corpo que eu tinha antes, não tenho condições de me relacionar sexualmente. Eu falei, não, peraí, como não tenho condições de me relacionar? Eu tive várias namoradas depois de tetraplégico e consegui perceber que, não tendo essa diferença, a minha obrigação como jornalista, como ativista, é mostrar para as outras pessoas que realmente não existe essa diferença. Porque, convenhamos, é totalmente excludente. Eu não sou menos homem por estar numa cadeira de rodas, Tuca não é menos homem por estar numa cadeira de rodas. Então, a gente precisa, sim, mostrar para a sociedade qual que é a realidade, né? É interessante isso. Cláudia, você está mais calma agora, né? Quando, agora é com você, viu? Vou passar a palavra para você, Cláudia. Quando o Rafael coloca essa questão de não ser menos homem por ser uma pessoa com deficiência, existe dentro dessa, permita-me dizer assim, se existiria uma gradação ou diferentes cores da masculinidade, quem é mais homem, quem é menos homem, existiria essa gradação dentro de um padrão, né? De uma referência padrão de masculinidade? Oi? Estava tudo congelado para mim. Ah, você não ouviu, Não Cláudia? ouvi, congelou tudo para mim. Até gradação eu ouvi, Tuca. Tá, então vamos Desculpa. repetir. Tá. Eu perguntei para você, a partir da questão da colocação do Rafael, que ele disse que não é menos homem por ser uma pessoa com deficiência. E aí eu te perguntei se existiria dentro, a partir do padrão dominante de masculinidade, haveriam mais homens e homens menos homens? Olha, deixa eu me autodescrever. Eu sou a Cláudia, eu estou aqui vestida com uma blusa branca com flores coloridas, uma blusa estilo mexicana. Tenho a pele clara, tenho os cabelos enrolados claros também, uso óculos. Estou no meu escritório, atrás de mim tem um painel indiano com cartaz, à minha direita tem uma pequena estante. É isso. Deixa eu vou aproveitar o que o Rafael trouxe sobre esse modelo e eu vou tomar a liberdade de ler um trecho de um autor muito importante sobre masculinidade, que eu acho que a gente vai compreender isso que você está falando, Rafael, do modelo. Chama-se Michael Kimmel. Ele diz o seguinte sobre o que seria um homem padrão, modelo, e está se baseando numa descrição de um antropólogo chamado Irving Goffman. Ele diz que há apenas um homem completo e sem rubores na América do Norte. Um jovem casado, branco, urbano, do Norte, heterossexual, protestante, pai, com educação superior,
bem empregado, bem apessoado, de bom peso e boa estatura e com algum recorde masculino esportivo. Qualquer homem que não se qualifique em alguma dessas categorias provavelmente irá ter alguma imagem de si, pelo menos durante algum momento, como um valor incompleto e inferior. Esse modelo, esse masculino que o Kimmel traz aqui, que é um modelo que o Goffman traz, quando ele fala de estigmas, que qualquer pessoa que não tenha essas características desse masculino hegemônico vai sofrer algum estigma, alguma estigmatização. Então, assim, eu acho que o que você falou, Rafael, que é um padrão, a maioria, né? Não tem que ver o que é a maioria. Na verdade, esse masculino hegemônico, dominante, ele é uma ínfima minoria. Ele não existe. Eu costumava brincar com meus alunos que a gente pode, assim, do que eu já vivi, 54 anos, talvez o marido da Gisele Bündchen seja este modelo. Hétero, branco, alto, esportista, tem 2 filhos, rico. Eu consigo ver, porque não existe esse padrão, mas ele submete todos os outros homens, seja o preto, o pobre, o de classe, o que não tem universidade, o que tem alguma deficiência, o que não tem deficiência, mas não é provedor de sua família, o que não é provedor é trabalhador, mas mesmo sendo trabalhador, ele não consegue prover a sua família, o que está desempregado sofre enormemente essa pressão. E este modelo que o Kimmel traz aqui, que, lógico, né? Cada sociedade vai desenhar um modelo hegemônico. Ele está falando da sociedade estadunidense, né? Está falando da década de 80. Se a gente for para um país africano, vamos ter outro. Se a gente for... E mais que isso, essas masculinidades hegemônicas, elas estão também no microcosmos. Se você for a Rocinha, você vai ter um padrão de masculinidade lá respeitado. Se você descer da Rocinha e for para São Conrado ou para Ipanema, já é um outro padrão de masculinidade que vai ser respeitado. Então, o que eu digo é tratar de não se submeter a isso. É dizer, tem um padrão, eu jamais vou me adequar a esse padrão. Esse padrão ele é construído para submeter mesmo, para subjugar mesmo, porque as relações de gênero são relações de poder, não somente poder de submissão de homens contra mulheres, mas de homens e homens e mulheres. Há uma gradação, né? Posso falar mais um pouquinho, Tuca? Estou aqui falando. Só uma questão, aproveitando alguma coisa da sua fala, você colocou essa questão a partir de um padrão e os que estão fora do padrão, enfim, teriam seriam menores, digamos assim, né? Seriam dominados ou subalternos, falar o conceito específico. Deixa eu dar uma interrupção que está entrando o Paulo. Paulo, por favor, se autodescreva, por gentileza, aqui para os nossos internautas. Com licença, Cláudia. Pois não. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, né? Sou intérprete, tenho cabelo cacheado, preto, até a altura, né, dos ombros, mais ou menos. Estou com fundo branco, tenho um conector de celular próximo a mim e estou usando fones brancos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Cláudio, é o seguinte, no programa anterior do ECOAR Diálogos de Cidadania, nós discutimos um tema que o Rafael domina essa questão também, que foi sobre o capacitismo, que é hoje o termo utilizado do preconceito em relação às pessoas com deficiência e vem tem origem na palavra capacidade, né? Então, das pessoas que são tidas como capazes ou incapazes. E é uma discussão que a gente fez, Cláudia, é que o capacitismo ele não é um termo apenas para as pessoas com deficiência, porque a partir do dominante, vários outros grupos sociais são considerados incapazes também, como você acabou de dizer, né? Achei muito interessante isso. Outra questão que eu queria também colocar é o seguinte: há alguns anos atrás, eu coordenei um grupo para discutir sexualidade e pessoas com deficiência que se chamava Yes We Fuck, né?
que era um grupo que já existe na Europa, em Portugal, Espanha e tal, e que discutia sexo, sexualidade e direitos reprodutivos das pessoas com deficiência. A gente tinha reuniões de 20 pessoas, 30 pessoas, sempre pessoas com deficiência, e a grande maioria mulheres. Os homens, Cláudia, interessante, você falou dos microcosmos, né? Os homens com deficiência, não todos, mas a maioria, quando iam nas reuniões desse grupo, eles faziam questão de afirmar a sua masculinidade. Não, eu sou cadeirante, mas eu dou no couro, sabe esse tipo de coisa? Ou seja, era um microcosmo do microcosmo esse que você acaba de colocar. Achei muito interessante isso e é legal que você até conheça essas questões também. Né? Mas a virilidade, a virilidade e a penetração, né? Porque a gente está falando de uma sexualidade penetrativa, basicamente, né? Que esta é dessa masculinidade hegemônica. A virilidade é uma marca muito importante da masculinidade. Então, se dizer não viril ou se dizer com alguma dificuldade de penetração, isso vai desconsiderar essa pessoa. A cultura faz isso, né? E eu acho que realmente seria muito difícil esses homens chegarem em algum grupo e se colocarem assim. Eles não conseguem falar disso, né? Porque isso é muito forte. Imagina, esse homem que eu falei aqui, ele é um homem, a virilidade, o sexo, né? Ele é uma marca muito importante, né? Os meninos aprendem desde muito cedo que tem que transar muito. E as meninas aprendem desde muito cedo têm que dizer não. Elas é que têm que limitar, né? O avanço dos meninos. Os meninos, eles têm que avançar. Quando eles não avançam, há uma desconfiança. Estranho, né? Inclusive das mulheres, a desconfiança não é dos outros homens. A mulher, criada nessa mesma cultura, ela vai desconfiar. Sair com o cara 3 vezes, ele não tentou nada, está esquisito isso. É a própria mulher que desconfia. Sim. Porque ela não está fora dessa cultura. Ela está nessa cultura. Muito interessante. Muito interessante. Ô, Paulo, deixa eu te falar, o seu som está ligado. Desliga aí, por favor. Essa questão que você coloca, Dentinho, vai chegar a sua vez, é que está tão estimulante aqui. Essa questão que você colocou, Cláudia, quando eu falei do coletivo Yes We Fuck, o coletivo espanhol a gente acompanhou lá, fez uma discussão muito interessante sobre a questão da pornografia, né? Que é interessante, porque quando a gente vê pornografia, é bem isso que você falou, é penetração, não tem outra coisa ali na pornografia. Sim. E aí, isso é exclusão, viu, Rafael? Porque nós, homens com deficiência, como é que fica a questão da pornografia e da deficiência? Essa é outra discussão que nós temos que ter qualquer hora. Mas agora, Dentinho, chegou a sua vez. JB Dentinho, eu vou te colocar aqui nessa discussão e dizendo que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com você, informando aqui para a Cláudia e para o Rafael, olha só como as coincidências boas da vida. Eu e o Dentinho, eu não lembrava disso, mas nós nos conhecemos há 30 anos, né, Dentinho? Mais ou menos isso. 30 mais anos, ou menos isso. Nós participamos, lá na região do ABC, de um governo na cidade de Santo André, com o saudoso prefeito Celso Daniel, onde foi criado lá, viu, Cláudia? Acho que também foi pioneiro lá, Dentinho, a criação de uma Secretaria de Cidadania, e nessa secretaria haviam várias coordenadorias. Por exemplo, a coordenadoria da pessoa com deficiência, na qual eu estava, a coordenadoria da igualdade racial, que foi coordenada pela Matilde Ribeiro, que depois foi ministra. Enfim, tinha também a Gênero e Cidadania. Oi? Gênero e Cidadania. Gênero e Cidadania, enfim. Foi também uma experiência pioneira, e agora, 30 anos depois, nós nos reencontramos aqui, Dentinho, com grande alegria para mim. E eu queria aí te chamar para essa discussão. Quando a gente discute essas questões de masculinidade padrão e tal, é uma situação na qual você tem uma atuação muito, muito importante, que é essa questão da luta, e eu vejo assim com muita alegria, da luta dos homens contra a violência contra a mulher, né? Que é um trabalho que você desenvolve. E essa masculinidade padrão, dominante, ela é tão frágil que ela sobrevive na base da violência. É isso, Dentinho?
Boa tarde a todos, a todas, a todos. Antes de entrar nessa questão propriamente, eu quero fazer a minha apresentação, minha autoapresentação, autodefinição. Autodescrição, sim. Autodescrição, obrigado. Obrigado, Tuca. JB de João Batista, mas desde pequenininho, Dentinho, já é incorporado no meu nome, esse Dentinho, então às vezes me chamam de João e eu nem me conheço às vezes, né, como João. E aí eu faço questão mesmo do Dentinho. Eu me auto-identifico como um homem pardo, não branco, né? Então, sou pardo, eu estou usando uma... Nós não combinamos, mas estou usando uma camiseta rosa, estou com um fone preto de ouvido, estou usando um adorno na cabeça que chama filá, que é um adorno, né, de origem africana, né, dos povos afro, dos homens, né, afros, né, e até mesmo em homenagem à questão da negritude, né, que dia 20, né, e todo ano, no mês de novembro, eu faço questão. E também, fora desse mês, né, eu uso o adorno. Tirando o adorno, eu sou careca, totalmente careca. Atrás de mim, uma parede azul, livre, né, e lisa. Eu estou numa poltrona aqui em casa, né? Estou na minha casa, e é isso, né? Eu queria... Muito interessante essa questão que o meu amigo Rafael e a minha amiga Cláudia levantaram, né? Eu quero resgatar um pouco, né? Rafael foi muito feliz quando levantou a questão da empatia, do amor, né? Do respeito. Eu acho que isso, né? Eu acho que esses valores são os valores que fazem nós estarmos aqui nessa roda de conversa, né? É a nossa luta para que haja amor, né? Respeito. Mas eu diria, Rafael, e todos e todas que estão nos ouvindo, eu diria que todos esses valores eles só serão possíveis na nossa sociedade quando houver né, entre nós humanos, né, homens e mulheres de todas as raças, de todas as religiões, algo chamado igualdade. Justiça e igualdade. Quando houver justiça e igualdade, né, que são fruto exatamente do amor, né, do respeito e da empatia. Então, como o Tuca levantou, né, a questão dos homens, né, que cometem violência, especialmente contra as mulheres, mas o homem comete violência também, como a Cláudia falou, né, essa concorrência, né, do homem também com outros homens, né? Então, nossa masculinidade, como o Tuca se referiu, né, eu diria, usam vários termos, né, padrão, etc., né? Mas essa masculinidade hegemônica, né, na sociedade humana, né, não é só o Brasil, né? Esse padrão de ser homem, ele é muito violento, né? Tanto de relação dos homens contra as mulheres, como eu disse, e dos homens com outros homens também. Embora, né, as mulheres são muito mais vítimas, né? Por quê? Porque nós vivemos nessa estrutura patriarcal e machista. Por que a violência contra as mulheres? Porque o homem, quando se relaciona com uma mulher, ele culturalmente tem em mente, né, que ele tem a posse dessa mulher enquanto homem, né? Ele tem a posse como um proprietário daquela mulher, seja ele marido, seja ele namorado, seja ele noivo, né? Qualquer relação afetiva, né,
relacionamento afetivo com essa mulher, né, ele tem essa ideia de posse. E aí o controle da vida dessa mulher, o que ela deve usar, aonde ir, o que fazer, né, ele quer administrar todas essas questões. E a mulher, quando se sente violada, né, nos seus direitos e busca essa liberdade, aí vem as violências, né? As violências verbal, não, você não vai fazer isso, etc. Aí violência física, né? Porque exatamente por causa desse controle, né? Que o homem imagina ter sobre a mulher. E uma outra questão até... Só uma coisa, você colocou a questão da posse, né? A questão da posse. E, quando se fala em posse, propriedade, eu faço imediatamente uma relação com o capitalismo, né? Das questões de propriedade. Qual a relação? Existiria uma relação entre o machismo, esse poder masculino e essa posse que você se refere com as questões do capitalismo? Sim, existe sim. Embora o machismo ele é universal, né, em todos os vários sistemas, né, sociais, culturais e econômicos que existem no mundo, mas predominantemente no capitalismo, né, essa questão da ideia exatamente da posse né, do homem, né, sobre as mulheres, sobre as coisas, né, do homem que acumula, né, no capitalismo, o acúmulo de bens e de riquezas, e entre esses bens, né, a posse na questão de gênero, né, o homem se apossar da mulher como um objeto. Tem uma ligação, sim, com o sistema capitalista e uma ligação muito forte, né? Então, essa questão uma outra face, né, que foi citado aqui, né, pela colega, é a questão do falocentrismo, né? Nós vivemos numa sociedade, né, humana, né, machista e falocêntrica, né, onde a questão da sexualidade do homem, né, o homem tem que provar que ele é viril, né, que ele dá conta, etc., para ser homem, para provar que é homem, né? E por essa questão, né, da sexualidade, todo o preconceito, né, que existe com as pessoas trans, com as pessoas travestis, com as pessoas gays, né, tanto homens quanto também preconceito contra mulheres, né, lésbicas, etc., porque na cabeça do homem machista esse padrão, né, da sexualidade, né, que existe, que ele tem que, né, dar conta dessas questões. Então, isso, né, nosso trabalho é de uma desconstrução dessa ideia machista, né, desse padrão, dessa cultura machista, né? Tudo isso é culturalmente construído, né, na nossa sociedade. Não existe, desde quando nascemos, já começa a construção cultural, quando já a divisão de cores, né? O menininho com quartinho azul, né? Eu não estou no quarto, estou na sala que é azul, né? Mas eu estou usando rosa. A gente aí ia pensar mal de você, viu? A menina tem que usar rosa, né? O menino tem que usar... Nos brinquedos, por exemplo, né? Nós, homens, somos educados, de uma maneira geral, né? Para a vida pública, para a vida na rua. As mulheres são educadas para a vida privada, para a vida em casa. Aliás, Dentinho, eu nunca vou esquecer de uma coisa que a nossa amiga aí de Santo André uma vez falou e que me marcou muito. A nossa companheira Arlete, que é do movimento feminista aí de Santo André,
Uma vez ela falou assim, uma coisa que nunca tinha percebido, ela falou assim, fala de um homem público falam bem, de uma mulher pública falam mal, né? É interessante, né? São as mesmas palavras, né? Homem público e mulher pública, mas a Exatamente, percepção social é completamente oposta, né? Digamos assim, né? É interessante isso. exatamente, exatamente. É, tem um, eu vou dar, não tem nada a ver com a questão do homem público e mulher pública, mas assim da questão, né, que eu estava falando da hegemonia machista, né? O menino, o adolescente, o rapaz, o moço, né? Na balada, quanto mais ele pega de garotas, mais ele, né? Pelos amigos, ele é machão, tal. Esse cara, ele é o bom cara, né? Ele pegou uma, duas, três garotas, saiu, né? Na mesma balada. Uma menina que, da mesma forma, né? Sai com um ou outro cara, ela é o quê? Ela é a cara? Não, ela é a prostituta, ela é a vaca, ela é a galinha. O homem não, o homem é o cara, né? Mas a menina, né? Dentinho, uma coisa que, nesse aspecto aí, que me causava quando eu era adolescente, mesmo depois, um constrangimento, quase que uma vergonha, quando eu ouvia alguma coisa assim, era de pais que levavam filhos em prostíbulos, né? Davam início à vida sexual dos filhos, o pai levando o filho num prostíbulo. Isso me causava um mal-estar, sabe? Um mal-estar, uma vergonha por dentro. Eu não sabia como lidar com essas questões, sabe? Foi muito difícil para mim. E, Rafael, quando eu falei isso, você fez um gesto assim de aprovação, de concordância, não sei, como é que você já tinha refletido alguma coisa, passou por alguma situação assim? Como é que é para vocês? Hoje eu tenho 37 anos e tenho duas irmãs mais velhas, né? Pai e mãe. E aqui a gente sempre foi muito liberal em tudo, em toda discussão, toda conversa. A gente tinha já um tio com deficiência, né? Meu pai tem 8, 9 irmãos, é uma família grande. Então a gente nunca teve essa questão muito clara no sentido da gente estar reproduzindo toda essa discussão que a gente está colocando hoje. Eu acho que são novos tempos, né? As pessoas estão refletindo mais, a nova geração é diferenciada. Então, eu acho importante a gente trazer para a discussão a diferença entre o homem primitivo e o homem irracional. Porque o homem, os povos primitivos, por exemplo, parte deles, aqueles que nasciam com deficiência, não tinham valor braçal para caça, né? Para cuidado das aldeias. Isso é primitivo. E hoje o homem, que não é mais primitivo, é irracional, porque continua reproduzindo de outras formas essa questão de separar, de segregar essas pessoas que para esses homens são incapazes, né? Então, em relação à sexualidade, não só a sexualidade da pessoa com deficiência, mas eu acho que são novos tempos, né? As pessoas mais jovens estão percebendo essa discussão que para muitos passa desapercebido, como passava para mim, com essa minha família de 9 tios, com primos, né? Vários homens, várias mulheres. Eu mesmo não percebia esses olhares machistas, né? E hoje eu percebo dentro da família. Eu percebo isso num tio que é mais velho, né? Eu percebo isso num primo. Então, o importante é a gente abrir a cabeça. Falou, opa, peraí, será que eu não sou racista?
será que eu não sou capacitista? No meu Instagram, esses dias eu mudei. Eu coloquei lá racista, capacitista, enfim, 3 pontinhos em desconstrução. O primeiro passo é a gente reconhecer que, sim, culturalmente tem essa erotização, tem a questão do corpo bonito, a questão do corpo feio. O primeiro passo é a gente perceber e tentar trazer essa discussão para dentro de casa, né, para a roda de amigos, não só nós, pessoas com deficiência. Eu acho que a gente tem que expandir. E a nova geração, eu tenho fé de que está tendo esse olhar, né? Eu acho que é isso. Legal. Cláudia, nesse aspecto do que o Rafael colocou, de um otimismo que ele traz aqui para a gente, dessa mudança, do que ele coloca, do que quando ele era mais jovem percebia na família e o que hoje que ele não percebia, que hoje ele percebe. Você tem percebido mudanças concretas de fato? Como é que você tem visto isso? Eu coloco assim, muitas coisas são muito rapidamente absorvidas pelo mercado, né? Pelo capital. A gente vê, esses dias uma empresa de hambúrgueres fez uma propaganda prestigiando pessoas LGBT e tal, né? A gente vê agora, eu vi recentemente uma publicidade de uma empresa de lingeries com mulheres negras, mulheres gordas e tal, né? E até em que medida essas coisas mudam de fato, são absorvidas pelo capital, até que ponto essas mudanças estão sendo de fato incorporadas enquanto uma mudança real? Olha, eu vou falar, no círculo que eu vivo numa universidade, né? Agora não, porque estamos afastados do campus por causa da pandemia, mas na universidade, por exemplo, a gente vê um avanço muito grande, não só com relação a cotas, né? Mas a gente vê com relação na sala de aula mesmo, um entendimento muito maior da diversidade, de que é uma diversidade e que estão sendo representados também em sala de aula e que precisam ser acolhidos. Essa ideia do modelo, eu fico meio assim até boba de ver que estudantes que entravam, eu estava na sala de aula até 2018, entravam, aí também tem a cota que influenciou, né? Começou a entrar alunos de escola pública, entrou pessoas negras e começou a influenciar. Agora, a publicidade, né, é uma mão, é uma ferramenta do capitalismo muito forte. E se essas pessoas podem consumir, como é que começaram os negros, né, os homossexuais a fazerem parte, ter hotel gay-friendly ou propagandas? Porque as pessoas consomem, são pessoas que, sua grande maioria, não tem filhos, então são casais que conseguem ter um nível econômico alto e começam a consumir, e o mercado precisa produzir para essas pessoas. Então, assim, não tem mérito nisso. A mesma coisa a população trans, que também está tendo esse movimento também, né? Pessoas que já estão podendo aparecer graças aos governos anteriores, que isso seja dito por esse governo que quer apagar tudo. Inclusive, essa onda desses últimos 2 décadas, né, nos trouxe até aqui, né? A gente sabe que essa reação hoje conservadora tem a ver com aquele avanço que a gente viveu naquele período, né? Eu acho, Tuca, que é muito... Quando eu olho para a minha família, para os meus vizinhos, para a minha rua, eu moro num bairro classe média, alta, em Niterói, Icaraí, eu vejo que as coisas não andam. Eu vejo que as coisas podem andar na publicidade, andar na propaganda do Fantástico, andar na novela das 8, andar dentro do campus universitário, mas no pequeno, no miúdo, não muda muito, não. Há uma resistência muito... Parece que essa resistência está vindo muito forte porque houve um avanço muito forte também. Pode ter que essa onda passe, melhore, tomara, né, que a gente consiga mudar um pouco esse quadro. Mas a gente pode ver também como é forte ainda essa resistência, né, contrária, essa força contrária aos avanços. Como esse avanço incomodou, como esses avanços incomodaram. Mesmo assim, como o mercado precisa vender, precisa o tempo todo estar criando novos consumidores, né? A gente viu com os homens, por exemplo, né? Eu, no doutorado, estudei a revista Men's Health, até trouxe aqui para falar de corpo um pouco.
E a gente vê que esse culto ao corpo, esse homem poder estar na capa de uma revista para esse homem, tem a ver com um mercado gigantesco de produtos de beleza que estava abafadinho. Metade da população não consumia um creme para a área dos olhos, não consumia um produto para cabelo específico. Agora tem shampoo para barba, Cláudia. Mas tudo. Você vai na farmácia, tem uma linha só para barbas, olhos, cremes, creminho para depois ficar assim, ficar assado. Uma série aqui de salões específicos para barba. Criou-se um modelo sexy, erótico, desse homem barbudo, já viu? O lenhador, o homem barbudo, virou inclusive um modelo. Tudo que a gente podia falar antes, o homem com barba, porque não lava, que não isso morreu. A indústria deu um jeito nisso, trouxe esse homem para o mercado. O capitalismo tem uma força, a força é sutil, né? É nas entranhas, a gente nem percebe. Barba então, antigamente era para aquele sindicalista desgrenhado, aquele cara, né? Hoje não, hoje barba é... O hippie, o pé no chão, arrastando chinelo. Hoje não, hoje tem linha de beleza para o cara barbado, né? Então, assim, o capitalismo ele sempre vai procurar novos mercados, né? Eu vi essa primeira onda, assim, eu vi com relação aos homossexuais, com hotéis, com coisa. Depois eu vi muito fortemente com os homens cis, hétero, que seja, pelo menos os cis, né? Que seja dito aqui. Agora está essa onda mais plural de população trans. E, gente, lei, né? Não tem como, né? Você não tem mais como ser racista sem ser penalizado. Então, isso também, esse movimento também do judiciário, né, dessas forças ainda democráticas que a gente tem, também vão forçando. Mas essa reação é muito forte. A miúdo ainda demora muito, tem muita pedra para a gente quebrar ainda, viu? Para a gente melhorar isso aí. É interessante isso, né, Cláudia? Bem interessante. Mas, Dentinho, me fala uma coisa. A Cláudia citou essas questões, se hoje há uma reação forte, né? Os setores conservadores se manifestam aí, às vezes ostensivamente, foi porque, como a Cláudia disse, houve um progresso, houve um avanço interessante e importante no fortalecimento de direitos humanos, da presença de grupos sociais que antes, enfim, estavam escondidos, digamos assim, né? Submetidos mesmo, né? Marginalizados, acho que marginalizados, excluídos e tal. Nessa questão, Dentinho, uma questão que me causa assim, uma curiosidade grande, falando em grupos sociais, talvez eu esteja pegando por um viés estranho, mas você diz que no grupo que você trabalha com homens que são apenados, né? Homens que foram os autores da violência, né? Isso não pode, se as mulheres vítimas de violência são, digamos, um grupo social, os homens que a cometeram são um grupo social. Quem são esses homens, Dentinho? Quem são esses homens que agridem mulheres e como é trabalhar com eles? Como como eles se veem? Como esses homens se veem? Tuca, você levantou a bola para eu chutar, porque eu estava pensando um pouco, né, nessa questão. Talvez algumas pessoas vão ficar pasmas assim, no que eu vou falar, mas é uma realidade. Esses homens que nós trabalhamos, autores de violência doméstica, sou eu, é o Tuca, é o Rafael, é o Gabriel. Nós costumamos dizer para eles, quando eles se apresentam, né, que no grupo, né, nas reflexões, uma das primeiras coisas, quando a gente fala assim, a única diferença entre vocês e nós, facilitadores, é um BO. Porque uma mulher fez um BO contra vocês. Mas nós, cada um de nós, homens, não estamos imunes de praticar algum tipo de violência contra a mulher. Isso está intrínseco no machismo e o machismo é intrínseco em cada homem, em todos nós, né? Quando eu falo uma violência contra a mulher, para deixar claro para o público que está
nos vendo e ouvindo, né? Eu não estou falando de espancamento, né? Claro, espancamento também, né? Que é a violência, né, mais radical, vamos dizer assim, né? Mas uma piadinha que diminui a dignidade da mulher é uma violência. Uma moça que passa na minha frente e eu faço uma gracinha, né? Ou até mesmo, não falo nada, mas um olhar malicioso é uma violência. Então, isso é intrínseco no nosso comportamento humano de homens, né? Nós somos, como eu já disse antes, nós somos crescidos, educados para ter a mulher como nossos objetos, né? E objeto de prazer, né? Então, assim, nós não somos... todos nós somos machistas. Agora, sim, alguém vai falar assim, pô, Dentinho, mas você, então, é um hipócrita. Você fala contra o machismo e fala que você é machista. Assim, eu posso, né, esclarecendo assim a minha fala, eu posso ser um dos homens mais respeitosos com as mulheres, né? De não fazer piada, de respeitar o seu espaço, de respeitar a sua fala, enfim, né? Isso me torna um grau de machismo, de comportamento machista menor. Mas o machismo não é só um comportamento em relação às mulheres. O machismo, e a doutora Cláudia e o Rafael, acho que sabem muito bem disso, né? Estudam isso, pesquisam isso. O machismo é um espaço de privilégio dos homens. O machismo é um espaço de poder dos homens. Então, é complicado falar eu não sou machista. Porque, assim, ó, uma coisa é eu sair... Vou dar um exemplo. Eu não conheço o Rio de Janeiro, mas eu saí para ir numa calçadão do Rio de Janeiro, para ir numa lanchonete, num boteco, ou até mesmo na praia, meia-noite, 1h, de bermuda, de regata, de boa, ou tomar uma cervejinha, né, na esquina, de boa, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou homem. Agora, uma garota de bermuda, de regata, né, maquiadinha, etc., sair meia-noite, 1h sozinha, para ir numa lanchonete tomar uma cerveja ou na praia, quanto ela não vai ouvir no caminho? Se ela não for até... não só ouvir, mas se ela não for até, assim, de uma forma violenta, ser agarrada, enfim, ela corre vários riscos, né? Então, assim, o espaço, como eu já disse antes, o espaço público, né, é um privilégio dos homens, né? E nós somos todos, né, contaminados, né, pelo machismo. Mais um minutinho para fazer uma outra reflexão, Tuca. Vai lá, vai lá. É muito comum eu ouvir, gente, inclusive em grupos reflexivos, né, em grupos de homens, né, que as mulheres, que não todas, né, mas tem as mulheres machistas também, né, que as mulheres são machistas, que as mulheres isso, né, porque as mulheres que educam as crianças, elas educam as crianças para ser machistas, os meninos, né, quando vê um menino brincando com uma boneca, né, e uma boneca não tem nada a ver com orientação sexual, não é uma boneca que vai fazer com que o menino... Eu costumo dizer que se o menino brincar de boneca, ele vai ser um pai cuidadoso, carinhoso, um pai afetivo, né? E se, eventualmente, esse menino que brincar de boneca fizer se achar, né, se descobrir como homossexual mais tarde, não foi a boneca que fez isso, né? Isso independe, né? Independe, brinquedo é brinquedo. Menino e menina podem brincar com o mesmo brinquedo. Mas aí o pessoal fala, mas a mulher vê o menino brincando de boneca e fala,
Larga isso é da tua irmãzinha, você não pode, você é homem, vai brincar com a sua bola. Sim, existem muitas mulheres, né, que fazem essa... Né? Mas isso a torna machista? Não. Né? A mulher, ela pode ter atitude machista, e muitas mulheres têm comportamento machista, mas a mulher, eu costumo dizer o seguinte, a mulher ela é reprodutora da cultura machista, contaminada pelo comportamento machista, mas não machista. Por quê? O que o diferencia, né, o comportamento de uma mulher machista de um homem machista, né? O comportamento é o mesmo, mas o que diferencia de ser ou não ser machista é exatamente o exemplo que eu dei, o espaço de poder e de privilégio. Que a mulher, por mais que reproduza comportamento machista, ela nunca vai ter esse espaço nessa sociedade que eu estou falando, tá? Nós estamos lutando para mudar isso, né? Mas hoje, né, na sociedade que nós vivemos, a mulher não vai ter privilégio, não vai ter espaço de poder, né? Bem legal isso que você fala, viu, Dentinho? Muito interessante. E você usou dois termos aí que eu quero jogar para o Rafael. Veja como é interessante, como tem toda a pertinência nós fazermos uma discussão sobre masculinidade e deficiência. E, aliás, sobre masculinidade e outras coisas, sobre deficiência e outras coisas, né? Como essas questões estão ligadas. Mas você usou dois termos que me ocorreram relacionar com a deficiência. Uma foi objetificação, né? E você falou que as mulheres são objetificadas, né? É interessante. E eu queria ouvir sua opinião, Rafael, que também, enquanto uma pessoa com deficiência, e nem me coloco enquanto homem ou não, mas eu acho que acontece com todas as pessoas com deficiência, existe essa questão da objetificação. A gente também, quando sai à rua, as pessoas olham, não com esse desejo que os homens olham em relação às mulheres, mas com uma curiosidade, às vezes, estranha, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma questão, Rafael, mas quero colocar outra também relacionando com o que o Dentinho acaba de dizer. Olha só que interessante. Dentinho, você colocou que o espaço público é masculino, né? Essa coisa do andar à noite. Porém, o espaço público não é para nós, pessoas com deficiência. Não é para nós, né, Rafael? Então, eu te coloquei Sim. duas questões aí, a da objetificação e do espaço público. Como é que você analisa essas questões, Rafa? Olha, eu pessoalmente, muitas vezes me sinto uma criança pela forma com que os outros me tratam, né? Exatamente. Eu, por exemplo, se eu não estou num plano reto, liso, eu não consigo tocar a cadeira, então vai estar um cuidador, uma cuidadora, um familiar, um amigo. E a pergunta é sempre direcionada a essa pessoa que está empurrando a cadeira, né? Ou então, olha, o que ele tem? Qual que é o problema dele? Eu costumo dizer, a minha conta no banco é o maior deles. E daí, questão de objetificar a pessoa, quando você não se enquadra num padrão, né, que eu levanto a bandeira de que padrão é estar fora do padrão. Quando você não se enquadra no padrão, chega numa cadeira de roda, chamando atenção, todo mundo olhando, precisando do apoio de outras pessoas. Gente, chegou uma entidade, né? Eu, às vezes, chego até a ficar com vergonha, falando, olha, eu prefiro não ir em alguns lugares, porque... Né? O que tem de errado comigo? Né? Agora, o legal é quando você se relaciona com essas pessoas e mostra para ela que você fala, que você se mexe, que você não é frágil aqui, mas é frágil ali. Sempre quebra esse olhar de curiosidade ou mesmo de preconceito, porque amigos, por exemplo, né, tem medo de saber será que pode carregar, vamos convidar ele, não vamos, né? Ele vai se sentir deslocado. Gente, não tem nada disso, a gente precisa sempre conversar, né? Então, eu até fugi um pouco da questão de objetificar, mas
aí entrando a relação em acessibilidade. Mas essa questão, né, Rafael, só colocando, que você coloca, que você vivencia, é cotidiana. É cotidiana. Sim. É dia após dia, a mesma coisa, dia após dia. Hoje alguém vai perguntar para quem eu estou, será que ele quer tomar cerveja? Será que ele quer... O que aconteceu com ele? É todo dia, todo dia. Não é uma vez por ano, é todo dia, né? É todo dia. Eu tenho uma amiga, eu até não tenho problema de dizer, a Silvana, e a gente depois de amigos, a gente se relacionou como homem e mulher, eu já tetraplégico, e eu nunca esqueço um dia a gente voltando de um churrasco, fim de tarde, frio, e tinha lá uma mulher na garupa de uma moto, de roupa curta, e lá provavelmente ela podia estar voltando da piscina ou não sei o que ela estava fazendo. E fiz uma piadinha muito besta, né? Que olha, fulana não sente frio. Essa Silvana, minha amiga, na hora olhou para mim, parou o carro, falou: Rafael, como assim? Você sabe quem é ela? Você sabe de onde que ela está saindo? Ela saiu às pressas, não deu tempo de pôr uma roupa de frio. Enfim, eu acho que a Cláudia pode ajudar a colocar essa discussão no sentido de que realmente a gente reproduz, mesmo sem ter essa consciência e sem estar querendo ofender, mas a gente tem que perceber. E foi nesse dia em que eu percebi, gente, quanta coisa errada eu faço. Eu luto contra o preconceito, contra o capacitismo, mas estou reproduzindo uma piada machista e peraí, né? Vamos ter consciência, vamos abrir a mente para a diversidade, para a riqueza da diversidade. Você imagina que gostoso na escola se eu tivesse estudado com um amiguinho cego ou com um amiguinho surdo, eu saberia me comunicar e entender as suas dificuldades, as suas belezas. Então, a gente tem que começar por aí, da educação de base, para entender o que é diversidade e reconhecer aquilo que a gente reproduz. Tô certo, Cláudia? Essa questão do espaço público que o Dentinho colocou, né? Que o espaço público não é feminino, mas ele não é para nós também. Não é interessante como essas coisas se ligam por razões completamente distintas, né? Ou não. Acho que, de modo geral, é que quem está submetido, de alguma forma, a essa sociedade patriarcal, né? Quem não corresponde a algum padrão. Pode ser o padrão de gênero, pensando que o padrão seria... Na verdade, é o topo da pirâmide, né? Da pirâmide de poder, seria o homem branco, heterossexuais, cis. Todo mundo que está abaixo desse homem, seja qualquer questão, raça, cor, etnia, conformação do corpo, vai ter que prestar contas de alguma forma. O mundo não é facilitado para essas pessoas, porque não se pensa para essas pessoas. Eu estou com minha gata aqui, que ela vai entrar aqui na tela, mas ela vai ficando quietinha. O mundo é pensado para... Não é que o mundo é pensado, gente. É quem está no poder. Quem está no poder? São os homens brancos. É construído, né? É uma construção. O mundo é construído para essas pessoas, né? É construído. Exatamente, e é imposto como o Dentinho também. colocou também dessa construção histórica, exatamente. E é imposto também, né? Porque se não dói em mim, eu vou me mexer por quê? Se a calçada aqui da minha rua, se eu e minha família, meus amigos estamos andando fácil, eu não vou nem pensar. Você tem que parar para refletir sobre o outro, né? A alteridade. Cláudia, a palavra tão fundamental, o outro. Eu estava ouvindo uma entrevista, vejam só, eu estava ouvindo uma entrevista com uma travesti, né? Uma travesti. E ela disse assim, Rafael, é muito difícil para uma travesti sair de casa. Imagina. Você vê que interessante. É muito difícil para mim, enquanto uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, sair de casa. Exato. São questões completamente diferentes do porquê sair de casa, mas é isso que você coloca, Cláudia, né? Porque tanto ela como eu, e como tantos outros, como para pessoas negras e etc., é muito difícil sair de casa.
Porque há um lugar específico determinado para você. A travesti tem um lugar na rua, na esquina. Sim, É o sim. lugar dela. O lugar dela na rua não é na praça, não é na fila do ônibus, nem é dentro do shopping center. Ela pode sim ir pela rua, à noite na esquina. Entendeu? São lugares muito determinados. A única pessoa que pode andar livremente, sem medo de nada, é esse homem hétero, cis, lógico, de medo da violência e tudo, mas sem ter que prestar contas a ninguém, sem ter que... Eu, quando estava aqui entrevistando as meninas e os meninos trans, a gente fala muito sobre fazer a transição, né? A transição de gênero, e tem algumas pessoas que não querem fazer. Mas o que me diziam muito, eu quero ser invisível. Eu quero andar na Amaral Peixoto, que é a nossa principal avenida aqui em Niterói, e ninguém virar a cara para mim. Eu quero ser invisível, eu quero me misturar na rua. Eu não quero ser olhado ou atravessado na rua. E quando são as meninas, eu não quero sofrer violência, porque quando é uma lésbica ou um homem trans, vai sofrer violência, seja lá por estupro corretivo, seja lá por... A pessoa, ela leva uma coça para se enquadrar, ela é estuprada para se enquadrar. Usa-se de violência para submeter o outro pela força essa mesmo. questão do ser invisível que você falou, Cláudia, me lembrou uma cena que talvez você já tenha passado por isso, Rafael. Eu fui a um bar com uma amiga esse final de semana. Chegando lá, o bar estava cheio, né? E aí a moça que nos recebeu me perguntou assim: você quer ficar no mesmo lugar que você já ficou da outra vez? Eu falei: sim, quero, né? Só que eu cheguei lá, ela nos levou, chegando lá estava cheio, o lugar lá estava cheio. Ela começou a tirar as pessoas do local. Eu falei: pelo amor de Deus, eu quero ser invisível, eu quero descrição, eu não quero que todo mundo fique me olhando, né? Porque aí todo mundo ficou olhando, ficou aquela situação meio constrangedora. Já passou por isso, Rafael, alguma vez? Quero ser mais um, né? Quero ser mais um. Ah, sim, já. As pessoas acham que só por ser deficiente a gente tem direito de tirar o outro do lugar, né? Então é um privilégio enviesado, é um contra-privilégio quase, não é? Aliás, a palavra privilégio é a que está na boca dos conservadores quando dizem que, olha, as pessoas trans, os gays, estão estão muito, eles querem privilégios. Eles cansam de ouvir isso, né? Eles querem o privilégio de... Como se fosse... O privilégio sempre foi do hétero, branco, cis. Exato. Mas ninguém percebe que é normatizado. É o normal, mas não é normal, essa coisa do normal e do anormal, né? Isso é o normal. Então, julgam a cota. Eles julgam a questão de cotas como privilégio. Sem entender, sem entender a necessidade dela, né? E sem entender como é a cota, porque quando você se candidata à cota de negros, você vai concorrer com os negros e as negras. Você não vai concorrer em ampla concorrência. Mas não entendem isso também, não entendem, porque não querem entender, porque não querem entender. Uhum. Mas essa questão do privilégio me remete ao seguinte, Dentinho. A gente tem uma sociedade machista, racista, capacitista, e a gente está discutindo aqui as interseccionalidades. E não sei se você sabe, Dentinho, mas de uns tempos para cá, eu entrevistei esses dias um rapaz que faz parte, olha só, teve nos Estados Unidos aquela questão do vidas negras importam, né? Porque tanto lá como cá há uma forte situação de violência contra as pessoas negras. E aqui no Brasil, todos nós sabemos, infelizmente, disso também. Todos nós sabemos dessa realidade. E há um tempo atrás, Dentinho, 2 jovens negros com deficiência, um era autista, ambos, né, com alguma deficiência intelectual, não visível, né, negros, foram assassinados pela polícia, né? Um aqui em São Paulo, outro, se eu não me engano, na Bahia. Inclusive era uma criança, era um menino de uns 12 anos, por aí, autista. E aí foi criado aqui no Brasil um coletivo que se chama Vidas Negras com Deficiência Importam. Eu fiquei, e aí com você, Dentinho, eu queria ouvir você sobre essa questão. Às vezes me parece assim que a gente vai criando subdivisões dos oprimidos, né?
os oprimidos vão se subdividindo e até que ponto isso nos fortalece, porque não deixa de ser uma maneira de aquele grupo talvez se juntar, se fortalecer, refletir conjuntamente, coletivamente, mas até que ponto isso é bom ou isso é ruim, dessa divisão em subgrupos dos oprimidos, né? Como é que você vê essa questão, Dentinho? E, sobretudo, é claro, na nossa questão aqui de masculinidade e deficiência. Bom, o que tem de interessante, né, é a iniciativa de se organizar para lutar contra a opressão. Mas também vejo com problemas essa fragmentação de setores dos oprimidos, né, para defender os seus direitos. Eu penso que, independente de deficiência, seja ela mental, seja ela física, né, de pessoas, de negros e negras, né, vidas negras importam, independente de não ter deficiência ou ter algum tipo de deficiência. Eu penso que quem já está historicamente já, né, tanto negros, né, como a questão de homossexuais, transexuais, enfim, quem já está na luta, né, agregar a luta, né, se somar à luta desses novos recortes, né, que independente de ser deficiente, porque senão amanhã, Tuca, nós vamos ter vidas das trans deficientes importam, vidas dos gays deficientes importam, e aí vai fragmentando a luta. Todas as vidas importam, né? Independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, independente da raça, cor, religião, todas as vidas importam, né? Isso teria que ser uma luta coletiva. Aqui, deixa eu pegar um gancho, não tem um vínculo direto com o tema, mas aqui no ABC nós estamos travando uma luta muito forte. Você trabalhou em Santo André, você deve ter acompanhado, foi exatamente na época que nós trabalhamos, foi instituído em 1989, né, um movimento chamado Movimento de Meninos e Meninas de Rua. Né? Estou sabendo. Então, você está sabendo o que está acontecendo, não é porque já viralizou no Brasil inteiro. O prefeito, né, atual, ele quer desapropriar a área onde está instalado o movimento, e é muito importante esse movimento porque educação, cultura, né, enfim, para as crianças, e agora na pandemia, assistência com alimento para suas famílias, né? Não só de meninos e meninas de rua, mas de famílias em vulnerabilidade social. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque assim foi muito interessante. Eu fui em 3 eventos já né? O último, né, foi a de rua essa semana, né? Mas teve um evento muito interessante há 15 dias atrás, interreligioso. E foi muito legal, muito, muito interessante você ver muçulmanos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, religiões de matriz africana, tanto o candomblé, né, como a Umbanda, todos representados em defesa desse movimento. Né? E ali naquela quadra estava assim um espelho da sociedade dos nossos sonhos. Eu ia falar dos meus sonhos, mas acho que é dos nossos sonhos, né? De igualdade, de respeito, de defesa à vida.
eu estou fazendo esse link né? E todo esse pessoal também se reuniu essa semana para fazer né, com movimentos sociais, religiões, partidos políticos, sindicalistas, etc. Tinha deputados, né, tinha vereadores, vereadoras. Nós fizemos uma caminhada pela cidade de São Bernardo em defesa desse espaço, né? Foi muito interessante também. Mas eu estou dando esse exemplo porque nós estávamos numa união, né, de grupos sociais socialmente oprimidos, né, tanto do ponto de vista de religião, quanto do ponto de vista de raça, né, raça e cor, quanto do ponto de vista da vulnerabilidade social, etc. Né? E se a gente começa a fragmentar, fica mais difícil a nossa coesão. Mas você sabe, então, essa Dentinho, é uma opinião, né? Ninguém sabe, pode Dentinho, essa questão do que estamos chamando fragmentação, né? dessa colocação em caixinhas, no campo das pessoas com deficiência, a gente tem uma situação bastante própria e muito que marcou pesadamente a nossa história e a nossa presença em sociedade, que é justamente a coisa da institucionalização. As pessoas com deficiência física iam para tal instituição, as pessoas com surdez iam para outra, as pessoas com deficiência visual iam para outra. Ou seja, éramos e ainda somos fortemente vistos antes como deficientes e depois como seres humanos. A questão que o Rafael colocou, Rafael, né? Temos que ser vistos primeiramente como todas as pessoas, como seres humanos. Mas a questão da institucionalização das pessoas com deficiência, que é fortíssima e ainda domina ideologicamente o debate, nos institucionalizou, né? Nos separando em caixinhas e criando uma grande dificuldade, inclusive, para a gente desconstruir isso, Dentinho, usando o termo dessa desconstrução histórica, desconstruir isso e reconstruir uma unidade na luta, usando um termo, né? Mas é o seguinte, e por falar nisso, nessa questão da institucionalização de pessoas com deficiência, nós já estamos nos aproximando do final aqui do nosso programa. Eu quero puxar aqui aquela questão que nós já adiantamos com vocês, sobre aquela pergunta da importância de termos informações sobre políticas públicas, sobre as pessoas com deficiência no Brasil. E eu quero dizer que o nosso núcleo, que é o NIPS, que eu apresentei no começo do programa, está desenvolvendo esse trabalho muito importante de consolidação e divulgação de dados sobre as pessoas com deficiência, sobre as políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. E esse trabalho desenvolvido pelo NIPS é uma parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do governo federal. E eu faço questão de dizer que isso é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? É muito importante enquanto uma política de governo, e que a gente vai lançar agora muito brevemente, no começo de dezembro, esse sistema nacional, e nós convidaremos vocês para conhecerem para que conheçam enfim, essa grande base de dados, a maior do Brasil, talvez uma das maiores do mundo. E eu queria perguntar aí, para a gente ir para os finalmente, perguntar para vocês a opinião de cada um de vocês sobre a importância de termos no Brasil uma base de dados sobre pessoas com deficiência, sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, até porque sabe de uma coisa, Dentinho? A gente ficou sabendo agora, né, e só em razão dessa situação dramática da pandemia, e nós todos ficamos sabendo que a violência contra a mulher aumentou nessa situação. E viemos a saber que também a violência contra as pessoas com deficiência e contra as mulheres com deficiência aumentou exponencialmente, mais do que a média, Dentinho, mais do que a média. A violência contra as mulheres com deficiência aumentou mais do que a violência contra as mulheres sem deficiência. Veja a situação em que nós vivemos. Então, são dados que a gente precisa consolidar, a gente precisa conhecer, só com isso é que a gente vai desenvolver políticas públicas para combater situações como essa. Então, gostaria de ouvi-los,
sobre a importância dessas informações, desses bases de dados, na ampla gama de situações que temos em relação às pessoas com deficiência. Primeiramente, você, Rafael, por favor. É fundamental, né? A gente não consegue, sem mensurar o que está acontecendo, a gente não consegue impedir que aquilo aconteça, né? A gente pode tomar aí como exemplo o Atlas da Violência do governo, que não tem dados. Exatamente. Você não tem ali, tá lá, mulheres que sofreram o abuso, a lesão, a violência, mas e as mulheres com deficiência? Né? E as crianças com deficiência? Exatamente. Principalmente aquelas que estão institucionalizadas, né? A gente não sabe o que acontece. Então, enquanto a gente não revelar, não ter o mínimo aí, um levantamento, um censo, a gente não tem como criar mecanismos para que aquilo não aconteça. Então, é fundamental. Essa notícia que você trouxe agora, né, desses dados, é um primeiro passo muito importante e que, com certeza, vai estar no meu site, eu vou divulgar, faço questão de entrevistar quem for, porque a luta é essa, né? As informações estão aí, é através da informação que a gente vai conseguir criar mecanismos para melhorar, para impedir abusos. Então, o primeiro passo é esse, levantar as informações, divulgar e chamar todo mundo para a gente. Vem, né? Olhe para esses problemas, participem da sociedade, né? Vivemos num mundo, a gente quer um mundo melhor, então tem que ser um mundo geral, né? Alimentação, propaganda, trabalho, direito. Você imagina que lindo, né? Um mundo utópico, onde tudo funcionasse bem, todas as pessoas não precisassem nem de mecanismo como a lei de cotas, por exemplo, né? Eu sonho com um mundo assim, né? Não vou vê-lo, mas eu quero plantar a sementinha. Eu acho que eu estou plantando a sementinha. A sementinha eu acho tá que plantada. Agora nós temos que aí. Regar essa sementinha, né? Acho que ela Exatamente. está plantada. A gente tem que cuidar dela. Né? Legal, muito legal a sua colocação, Rafael. E você, Cláudia, como é que você vê essa questão da importância de termos essa base de dados? Fundamental, né? Porque sem os dados a gente não tem sequer política pública, né? Como é que a gente faz para construir política sem saber como é que está isso estatisticamente, né? E para quem trabalha com pesquisa, piorou, né? Fica mais difícil ainda, fica muito difícil. Eu falei agora, eu tentei achar alguns dados e não consegui. Embora eu não trabalhe com pesquisa quantitativa, mas o tempo todo a gente está também, né, buscando esses dados, né? Fundamental, fundamental. Parabenizo, estou torcendo, tomara que saia logo, que seja um sucesso. Obrigado, querida, obrigado. Para você ver, o Rafael citou a questão do Atlas da Violência, né, Rafael? Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem uma rede de metrô, a maior do Brasil, não é grande coisa, mas é a maior do Brasil. E aqui, o metrô, já há décadas, desenvolve e aplica uma pesquisa chamada OD, Origem e Destino, né? Que faz uma entrevista ali uma vez por ano com todos os usuários do metrô para saber de onde vem, para onde vão, é a trabalho, é estudo, é isso, é aquilo, gênero e tal. Pessoas com deficiência não existem nessa pesquisa, Rafael. Não existem. Não existem. Em pleno século XXI, as pessoas com deficiência não existem. Esta e muitíssimas outras. Muitíssimas outras. E você vê que curioso, né? Nesse momento, até dia 9 de dezembro, em algumas estações do metrô de São Paulo, está tendo uma exposição da ACD. Né? Pronto. Pessoas com diferentes sonhos. Pronto. Falou bem, que mundo cruel que a gente vive, né? E nem vamos falar, Rafael, do Teleton, né? Nem vamos falar do Teleton. Deixa para outra live. Deixa para outra live, né? Bentinho, e aí? Essa questão de conhecermos e termos essa base de dados dessa realidade tão, infelizmente, parece estar embaixo do tapete na sociedade brasileira, que são as pessoas com deficiência. Como é que você vê essa importância, vê essa necessidade, enfim, como é que você analisa essa questão? Eu acho que você é um pouco repetitivo do Rafael e da doutora Cláudia, mas, assim, eu vejo duas vertentes importantes. Já foi falado
para a questão de formulação de políticas públicas, né? Tanto do ponto de vista de atendimento, né, a essa população, né, e do ponto de vista de acessibilidade aos serviços, aos vários serviços da sociedade, né? Então, é fundamental. Eu acho que, primeiro, para a questão de elaboração de políticas públicas mesmo, como já foi falado, né? E muito importante ter uma luta política para que governantes, né, de todas as esferas, municipal, estadual, né, e federal, né, aderir a essa questão, né, e contemplar essa questão, né, nos seus planos de governo, né, em políticas públicas. Como aconteceu em Santo André, né, com que foi pioneiro? informação. Né? Oi? Só se faz política pública com informação. Com informação. Exatamente. E uma outra vertente, Tuca, só para, né, completar, é estimular, né, os movimentos sociais, né, a organização social para a defesa dessa demanda, né, para a defesa dos direitos dessa demanda, não fracionando de outras, né, de outras lutas, né, somando junto com outras lutas, né, como nós já falamos, né, mas não fazendo fragmentos, né, e fazendo com que seja também uma demanda de luta da população organizada. Aliás, Dentinho, a gente quer e trabalha para que esse sistema de informações seja um sistema vivo, dinâmico, apropriado pela sociedade brasileira. É isso que a gente quer muito, é para isso que a gente trabalha. E olha, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso programa, mas antes de finalizar, eu quero que vocês, em 3 palavras, apenas 3 palavras, recomendem alguma coisa que vocês gostem. Um livro, um passeio, um filme, um drink. Rafael, começando com você, rapidamente, por favor. Tem 2 livros que eu quero recomendar, que é do Alex Duarte. Um é Como Empoderar Pessoas com Deficiência. A minha assistente aqui vai me ajudar. Ajuda aqui, Ana. Mostra aqui rapidinho. Esse e o outro. Legal. E o outro também do Alex Duarte, que é esse aqui, ó, Capacitista em Desconstrução. Leiam, entendam o que é, quem não sabe, e vamos ser todos felizes. Obrigado. Eu quero recomendar também o seu site, Jornalista Inclusivo, é isso? Repete aí pra gente. Jornalistainclusivo.com. Jornalismoinclusivo.com. É isso aí. Muito obrigado, Rafael. Claudinha, por favor. Já estou até te chamando de Claudinha, hein? Não, 2 filmes. Meu Nome é Daniel, que é bem recente, é muito bonito. Um documentário muito antigo, mas que é maravilhoso, né? O Janela da Alma, que é do esqueci, João Jardim, que é incrível sobre pessoas com deficiência visual, incrível. E o podcast da minha amiga Lucília Machado, chamado Acessando Lucília. Legal. Aliás, o Gabriel, preciso entrevistá-lo uma hora dessas aqui também. Gosto muito dele. Dentinho, o que você recomenda aqui para os nossos internautas? 2 documentários produzidos por um grupo também de gênero e masculinidades, chamado Papo de Homem, né? Que Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero. Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero. Acha no YouTube, viu? Bacana. E o outro, da mesma produção, né, do Papo de Homem, O Silêncio dos Homens. Maravilha. Obrigado, são 2 documentários muito legais. Recomendado. Muito obrigado. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a vocês, Rafael. Uma alegria. Sabe que eu sou seu fã.
Dentinho, que grande prazer te rever, te reencontrar, que alegria. E Cláudia, também me tornei seu fã agora. Você é Eu também. 10. Você é 10. Muito A alegria foi obrigado. minha. E quero agradecer também ao Paulo, nosso intérprete de Libras, e concluindo aqui com o Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Quero agradecer também ao Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz e SICT, à Unifase, ao CISDEF, ao projeto Empregabilidade Social da Pessoa Surda, Cooperação Social da Fiocruz, ao querido Paulo Irã, que está aí nos bastidores nos dando apoio técnico, a Vídeo Saúde Distribuidora, a Cristina Rabelê, que é a nossa coordenadora, que atua aqui também na produção do ECOAR, Diálogos de Cidadania, e a toda a equipe do NIPES, que está aí sempre no apoio, nos ajudando a construir esse projeto. Enfim, e muito obrigado, um forte abraço, continuem com a gente, a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Olha nós aqui para Acho que ainda estamos no ar, hein? Tá no YouTube ainda.